o programa Análise Direta já está no ar para o Brasil todo e 55 outros países aqui dos estúdios de São Paulo. A crise no Brasil afetou centenas de empreendedores, né? Vários fecharam suas portas em 2016. Mas será que foi a crise ou a falta de alternativas na busca de soluções? Para contar sua história e experiência como empresária, está aqui hoje a administradora, psicóloga e presidente do Conselho Administrativo da Transpes, a mineira Tárcia Gonzalez. Tudo bom? Como vai? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Bom, tua história como empresária, empreendedora, começou cedo, né? Começou muito cedo. Somos 3 filhos, né? De um casamento de uma brasileira com um espanhol. Uma cultura completamente diferente do Brasil. E a única filha, mulher, entre 2 homens, né? Ai, meu então, Deus. Durante a minha infância, adolescência, sempre aquela expectativa do acolhimento paterno, de achar que o pai, né, que ia fazer tudo por mim. E aí foi exatamente o contrário. O papai era um grande incentivador de que todos fossem ao trabalho e que fôssemos realmente guerreiros, né? Fôssemos à luta, como ele, que veio num porão de um navio da Espanha depois da Guerra Civil, que nós também fizéssemos o nosso caminho através do trabalho. Aí eu me lembro, quando eu já estava adolescente, né, uma menina querendo já roupas de moça, de mulher, aí eu disse para ele assim: pai, estou precisando de comprar algumas roupas novas, eu sou louca com sapato de salto, porque assim, as minhas amigas já iam para as festas e elas já tinham sapato de salto e eu só tinha tênis. E aí ele disse assim: é verdade, realmente você cresceu, precisa mesmo de comprar. Então, segunda-feira você começa a trabalhar. Eu nunca mais tive coragem de pedir nada para ele. Meu Deus! Esse foi assim o meu maior incentivo para começar a trabalhar e ter algo na vida, né? Quer dizer, se aquele homem que deveria, entre aspas, dentro da cultura brasileira, ser o provedor, mostrava para mim que não, que cada um tem que fazer seu próprio caminho, independente de ser homem ou mulher, aí eu falei assim: bom, então vamos lá, vamos trabalhar. E você começou logo em seguida ou não? Eu me lembro que logo quando eu cheguei em casa, eu contei para minha mãe: mãe, papai disse que tem que começar a trabalhar, eu quero comprar as minhas coisas, então eu decidi que eu vou parar de estudar. Aí ela disse assim: de forma nenhuma, se parar de estudar, não. Você vai estudar e trabalhar. E assim foi. Continuei estudando e trabalhando meio horário, dias alternados da semana. E aí eu ia para a empresa para poder buscar algo que fazer. Imagina, né? 14, 15 anos, não sabia o que fazer. O que eu vou fazer aqui numa empresa 100% masculina, onde só tínhamos motoristas, carreteiros, né? Meu pai teve uma história de vida onde ele começou como motorista, ele morou 5 anos dentro de um caminhão. O que eu vou fazer aqui? E aí, como mulher, foi exatamente onde eu busquei diferencial, porque eu queria organizar as coisas, que eram, imagina, um ambiente de uma empresa 100% masculina, era de transportes. De transportes. Hoje somos uma empresa de logística. Aí eu falei: vou organizar. Então, o que eu posso fazer? Vamos organizar. E aí eu comecei a trabalhar nessa parte de escritório, documentação, financeiro, organizar os documentos. E assim comecei a trabalhar. Não, mas de uma certa forma você teve sorte de que seu pai já tinha a empresa na época, você já começou logo a trabalhar. Né? Os meus pais, né? Os 2 trabalhavam juntos. Os 2 juntos. Eles começaram juntos o negócio e nós éramos 3 filhos. Então, eles incentivavam que, naquela época, né, os pais incentivavam os filhos ao trabalho. É completamente diferente de hoje. Então, era quase que uma consequência, se os pais tinham um negócio, independente do que você fosse para lá para poder ajudá-los, né? E aí eu comecei a ir, meu irmão mais velho a mesma coisa, o mais novo fez o mesmo caminho, cada um com personalidades totalmente diferentes. Cada um e uma área coisa completamente diferente. Que legal. Foi muito legal. E ele, sendo espanhol, com uma cultura bem diferenciada, fez um processo de sucessão quase que natural. Não existia aquele padrão corporativo que ainda existe nas empresas brasileiras, de que o dono, o pai, é o que manda. Não, ele queria dividir as responsabilidades.
E isso foi muito interessante. Que legal. E ele logo saiu da empresa e deixou vocês ou não? Ou ele ainda trabalhou mais um tempo? Ele continuou trabalhando todo o tempo, né? Sempre trabalhou a vida toda, mas ele não disputava as áreas com que nós fôssemos tomar conta. Para ele, aquilo era como se uma distribuição de tarefas de acordo com o talento de cada um. Ele tinha as coisas que ele gostava de fazer mais. Então, aquelas coisas ele tirava como se dele fosse. E as outras coisas, a minha mãe se distanciou depois da empresa, e aí ela foi passando o que ela fazia para um irmão, e o outro foi tomando conta de outra área, e eu vim tomando conta de outra área, e dividimos a empresa como um todo nos últimos 30 anos. Ela fez 50 anos esse ano, então vamos colocar, né, 30 anos. Eu estou com 47. Então, que mãe nova que você tem. Sua mãe tem 50? Não, eu tenho 47. Não, a sua mãe tem hoje? Hoje ela tem... nem sei. Eu não sei. Eu tinha entendido errado, eu tinha entendido que ela tinha. Não, eu tenho 47. Então, nos últimos 30 anos, a empresa está com 50. Nós fizemos a empresa nos últimos 30 anos. Eles foram se distanciando e nós fomos assumindo um processo de segunda geração de uma forma muito inteligente, sem aquela disputa de empresa familiar que normalmente acontece. Ele foi distribuindo as tarefas de acordo com os talentos. Que bom isso. Foi muito, muito legal. Antes todas as empresas fossem assim, né? As empresas familiares, que a gente vê muita briga, né, aqui no Brasil. O Brasil, 90% das empresas são familiares. E ainda o processo de governança, ele está ainda caminhando lentamente. Hoje nós já somos uma empresa SA, com o governo, toda com a governança estabelecida, onde nós já dividimos todas as tarefas e temos profissionais de mercado. São 22 filiais no Brasil. E a empresa cresceu muito, ganhamos 3 prêmios, né, como a melhor empresa para se trabalhar consecutivos. E depois veio esse presente. Parabéns, a melhor empresa para se trabalhar? No Brasil. Que legal isso. Pelo 3º ano consecutivo. E isso é eleito pelos funcionários, né? E é a grande alegria, né? Porque você está sendo pesquisado por instituições fortes que consideram com um escopo de trabalho muito sério, onde são feitas perguntas e respostas para os próprios funcionários, onde nós não participamos. E ser eleita em melhor empresa para se trabalhar, onde as pessoas se sentem felizes, como se sentem nas suas próprias casas, isso é um maior prêmio que a gente poderia ter. É verdade. Num momento de crise, né, como você falou, tão grande. Pois é. Porque é uma crise que ela vem de fora para dentro. Independente do que você tem de governança, da forma com que você trabalha as pessoas, de que forma você tem uma gestão humanizada, o país passa por um processo de reconstrução muito grande que as pessoas realmente não sabem o que fazer. Todo mundo se perdeu, porque a gente vinha num processo de crescimento ao longo dos 10 anos muito cômodo, onde todo mundo estava produzindo bastante, o Brasil crescendo, né, vertiginosamente. Exato. E agora, de 2 anos para cá, vai acontecer um milagre? O que vai acontecer? Não vai acontecer um milagre. A gente tem que fazer esse milagre de dentro para fora também, já que aconteceu essa crise de fora para dentro. Então, não é uma responsabilidade dos empresários, é uma responsabilidade 100% dos nossos governantes, que nos colocou numa situação de desconforto muito grande. Então, as pessoas vinham investindo nas suas carreiras, né? Existia condição de crescer. Antes era muito difícil você fazer uma carreira profissional. Depois, as empresas crescendo, as pessoas saíam da faculdade, você via 10 anos atrás, quase ninguém falava em pós-graduação. Hoje, pós-graduação é uma coisa quase que obrigatória. Falar 2, 3 línguas é quase que obrigatório. Então, os próprios profissionais eles buscam se especializar porque o país estava num processo de crescimento e existia espaço para isso. E as empresas também. Quando o governo dá essa desestruturada, essa desestabilizada, todo mundo perde o chão. Verdade. E como que você fez para encarar a crise?
de 2015 para cá? Eu acho que o primeiro passo é você tirar a venda dos olhos, né? Você enxergar de uma forma real o que está acontecendo dentro da sua empresa, com seus concorrentes, com seus clientes e principalmente com o país. A nossa cultura brasileira, ela é muito aquém em relação à cultura política. As pessoas sabem muito pouco e são muito influenciadas pela mídia. Não existe uma realidade de colocar o pé no chão e dizer assim, nosso país quebrou. Então, a gente percebia 2 anos atrás, quando a situação já estava negativa, empresários negando a crise. Vários. Não. Mas não só empresários, várias pessoas, até jornalistas. Não, imagina, Não, essa não tem crise, crise não. foi criada. Eu falava, pessoal, será que o pessoal não consegue entender, ler os números, saber o que está acontecendo? Então, eu acho que quem não conseguiu enxergar isso e criou essa falsa ilusão, eles estão sofrendo muito. Verdade. Né? E os políticos também negaram a crise no começo. Porque todo mundo acreditava que não ia ser desvendado todo esse emaranhado, de corrupção. Então, assim, quanto mais você chama atenção para outras coisas, como, por exemplo, para as Olimpíadas ou para outros fatos sociais, você tira o foco da realidade. E o brasileiro, com todo respeito à nossa população, ele é um povo muito manipulado. Também acho. E isso traz Infelizmente. Por causa dessa falta de cultura política. Sim. As pessoas não conhecem a política, não conhecem nem a história do Brasil direito. Não conseguem saber o que está acontecendo, por que está acontecendo, por que nós chegamos aonde chegamos. Então, não sendo política aqui, não tem nenhum partido. Eu também não. Eu acho que isso é muito importante ser colocado, mas as pessoas se deixaram levar por falsas ilusões. Por exemplo, a abertura de crédito, ela foi muito positiva por um aspecto, mas ela foi muito mais positiva para os bancos do que para a própria população. Exato. Então, e teve bastante, hein? E o que acontece hoje? As pessoas que queriam o sonho da casa própria tinham um crédito tão facilitado que ela não pensava sobre isso. Ela ia lá e fazia. Depois que ela fazia um financiamento gigantesco, se comprometia e ninguém contava o que aconteceu. Pois é. E aí E ficou muita gente endividada. Não só endividada, elas perderam o que pagaram e tiveram que devolver seus imóveis. Então, o ano passado, por exemplo, nós tivemos o maior número de devolução de imóveis não negociados que foram para leilão. Exato. A gente já teve até, Fabi, um programa que falou disso. A gente teve, que eu lembro. Então, assim, é um contexto muito grande, né? E essa visão do todo, infelizmente, são poucos que têm. Mas voltando à sua pergunta, o que eu fiz? Né? A primeira coisa, dentro da empresa já hoje, uma SA, nós temos um grupo onde eu sou presidente do conselho, que tem esse caráter de estruturar a empresa para que ela dê bons resultados. Então, a gente tem que acompanhar mensalmente todos os resultados da companhia. E ter esse compromisso de tomar ações preventivas, antes que os problemas aconteçam. Então, vamos fazer corte? Vamos. É difícil fazer? Porque o nosso país é paternalista. Como é que você vai mandar a gente embora? Tem empresário que sofre, que morre para poder conseguir demitir. E aí você tem que fazer exatamente a conta do que você consegue pagar. Mais ou menos a mesma coisa quando a gente fala do nosso custo fixo pessoal. Não adianta você querer o que você não pode, mas você tem que ser digno com o que você pode, né? De honrar suas dívidas. E não buscar recursos naquilo que você não pode. Começa a pegar dinheiro emprestado com um, dinheiro emprestado com outro, né? Refinancia a casa da família, faz isso, faz aquilo. Quer dizer, como é que vai fazer depois? A bomba uma hora vai estourar. E o preço é muito alto. Então, o que é? Botar o pé no chão e saber dar um passo para trás se for necessário. Então, quando aconteceu isso, a primeira coisa, vamos enxugar, né? O pessoal faz torcer a toalha, né? Tem
uma pessoa que trabalha com a gente no conselho, um conselheiro, ele fala assim, torcer a toalha nunca é demais, né? Vamos torcer a toalha. Ai, meu Deus, deve ser muito difícil. Eu vou para um intervalo rápido e aí na volta a gente fala mais sobre esse assunto, tá? Então, você que está assistindo a gente, não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Tássia Gonzalez, que é empresária. E ela está contando aí a história, um pouco da história da vida dela, da empresa, né? Enfim. E durante a crise, né, que começou em 2015, então você teve que dar uma enxugada na empresa. Exatamente. Foi isso. E como foi? Quantas pessoas você teve que mandar embora? Como foi esse processo? No total, o primeiro processo, como eu estava te dizendo, é a transparência junto com esses funcionários, né? É mostrar para eles a necessidade real do porquê que nós vamos fazer aquilo, de uma forma digna, correta, sem nenhum tipo de vantagem para a empresa, mas para que aqueles que fiquem continuem lutando para que a empresa sobreviva e depois retome as novas admissões. Então, foi feita uma reunião geral, mostrado para todos os resultados, aonde era importante eles saberem o que estava acontecendo e por quê. E aí começamos um processo. Primeiro, redução de custo de todas as áreas, então todos colaboravam com aquilo. Ideias de redução de custo que partiam dos próprios funcionários para a empresa. Cortes consideráveis, por exemplo, que a gente chamava de luxos desnecessários. E aí, por exemplo, nós temos um refeitório comum, onde todos os funcionários fazem as suas refeições diariamente. Mas tínhamos também um refeitório onde nós recebíamos visitantes da diretoria, etc. e tal. Primeira coisa foi esse tipo de redução. Para que nós vamos ter 2 refeitórios? Passamos nós, todos os diretores, visitantes, todos alimentarem no mesmo refeitório. Então, quer dizer, você faz isso com o seu próprio exemplo. As pessoas percebem que é para o bem comum, e o bem comum não é individual nem pessoal. Ele tem que ser o todo. O todo é manter aqueles empregos. Porque cada família ali representada por um profissional, você tem pelo menos 5 pessoas que dependem dela. Então, vamos renegociar um plano de saúde? O plano de saúde que nós temos hoje seria o melhor do mercado, mas nós queremos que todo mundo tenha um plano de saúde, mas vamos fazer um plano de saúde temporariamente mais em conta. Então, as pessoas apoiavam as decisões. E as demissões também, elas foram demissões programadas. As pessoas eram, por exemplo, antigos de casa, 10 anos, 20 anos de casa. Eles eram chamados, já sabiam da situação. Nós tivemos um crescimento vertiginoso de salários, que eles não eram reais. Né? Nós, empresários, nós tínhamos sempre aquela situação de que o profissional, o gestor que estava ali, ele era excelente, mas todo mês tinha um que chegava com a faca no seu pescoço para poder pedir aumento. Isso antes da crise. Então, os salários eles foram aumentando de uma certa forma que começou a ficar quase que impagável. Quando você entra na crise, você tem salários tão altos que vocês são os primeiros a serem cortados. Então, você chama essas pessoas, vamos dizer assim, com um nível salarial mais alto, expõe para eles as situações e renegociam os salários. Então, muitos salários foram renegociados e acordados para que eles continuassem na empresa em outras condições. Outras eram demissões, por exemplo, que era excesso de pessoas. Tinham áreas que tinham realmente excesso, um trabalho desnecessário. Porque quanto mais você vai crescendo e o dinheiro está entrando, e a empresa está crescendo, a coisa vai inchando, você sempre acha que você precisa de alguém. Como se na sua casa. Né? Você tem na sua casa uma cozinheira, uma passadeira, uma lavadeira. Não é verdade? Quem tem muito dinheiro. Não, mas às vezes você está numa situação que te oferece isso e você vai deixando a coisa inchar. E quando você passa por um momento de crise, você começa a ver assim, o que realmente eu preciso, o que eu posso fazer. Então, muitas pessoas assumem outras tarefas e isso é colocado para todo mundo de uma forma muito clara. E como a gente trata também de transportes, né, de cargas especiais, nós tínhamos lá infinidades de equipamentos parados. Como que eu ia manter os equipamentos parados e os motoristas, operadores de guindaste, ali recebendo sem serviço?
Então, até eles se sentiam incomodados diante dessa situação. Então, nós primeiro fizemos férias coletivas, coisa que durante 50 anos nós nunca tínhamos feito. Para quê? Para dar tempo de respirar, né? Depois nós fizemos demissões programadas, depois nós pegamos aquelas pessoas que já estavam próximas da aposentadoria para poder fazer um plano de pedido de demissão. Às vezes a pessoa está com 1, 2 anos para poder aposentar, né? E ela podia antecipar isso de alguma forma. Então nós fomos fazendo esses cortes e chegamos a 600 demissões. Isso foi um número muito grande. Quantos funcionários ao todo? Já estamos em torno de 2.000 funcionários, entre bastante, diretos e indiretos. Bastante, 600 quase demissões, 50%. Quase 50%. Né? Isso contando os diretos e os indiretos. Né? E aí, as pessoas que ficam dentro da empresa, elas também têm aquela responsabilidade que a empresa tem que sobreviver a esse processo, como se fosse uma tempestade que você entra sem querer, né? Você está lá e começa uma tempestade. Então, vou te chamar esse processo político nosso dessa tempestade que ninguém esperava, foi algo inesperado. Mas você pode afundar nela ou você pode sobreviver a ela. A escolha é sua, A né? escolha é sua, né? E nós escolhemos sobreviver a ela, mas de uma forma consciente. Então, fomos cortando tudo, chamando fornecedor, renegociando, trocando fornecedor, deixando de fazer coisas que eram desnecessárias. E aí você vai reduzindo o custo e vai torcendo a toalha, né? E isso todo mundo muito consciente, mas com o único objetivo de sobreviver a essa tempestade. Para que esse processo, porque nós acreditamos no país, acreditamos que mesmo nesse momento tão difícil que a gente está passando, ele é um momento necessário de reflexão para que a gente possa nos reconstruir e nos transformar. Exatamente. É um momento de passar o Brasil a limpo, como muita gente tem dito, né? Eu acredito que nada mais vai ser como antes e, principalmente, chegou a hora do brasileiro repensar, porque a corrupção ela não é só lá, ela é em todos os lugares. Né? Vamos falar das pessoas físicas, né? Eu sou condutora de um veículo. Eu sou parada numa blitz e o guarda me dá um sinal de que eu tenho um documento vencido. Mas se eu der para ele uma cerveja ou um jantar, ou que seja 50 ou 100 reais, eu posso continuar. E a gente aceita, porque nós fomos criados assim. É verdade. Né? O Brasil, infelizmente, o Brasil tem tem essa cultura da corrupção. Né? Você sempre dá um jeitinho. Né? Ah, vem aqui, vou te dar um trocado, você faz isso para mim, né? Resolve isso para mim, resolve... Ou seja, você está sempre corrompendo o outro. Então, esse resgate de valores, isso é muito importante. E eu falo que essa espera que o brasileiro tem de um político ou de um líder ou de um dono de uma empresa que seja um super-homem ou uma mulher maravilha, eu até escrevi sobre isso, não existe. Isso é um momento que passou só no carnaval, que a gente se fantasiou para esquecer, né? O povo brasileiro se fantasia para esquecer os problemas, mas a realidade é outra. A realidade nós é que podemos fazer, de transformar. E transformar como? Transformar a partir de você, como exemplo, depois da sua família, depois do núcleo social que você convive, né? Das comunidades. Deixar de achar natural Exatamente. a corrupção, de achar normal um político, por exemplo. Ah, ele rouba, mais faz. Né? Essa frase é antiga, hein? Ele rouba, mais faz. É antiga, e achavam normal. Achavam... E você vê, voltando àquilo que eu te falei, é tão pobre em relação ao que a gente pode ser, porque isso mostra uma falta de cultura e de valorização do povo, né, das pessoas. E exatamente isso é que eu busco, sabe? É através da verdade, da sinceridade, de trabalhar com o outro, a transparência, fazer com que cada um seja o melhor exemplo que puder para todos que estiver à sua volta. E fazer diferença onde você estiver. Porque se a partir do momento que você faz diferença, você já conseguiu começar a contaminar com bons fluidos, com bons pensamentos, né, aqueles que estão à sua volta. E você vai ganhando uma força de dentro para fora. Então, eu acredito que a crise ela é para todos, só que a forma de viver ela é que pode ser diferente.
até resgatando aquilo que eu te falei. O brasileiro, nessa falta de valores, como a grande maioria, pensa no ter, né, e não no ser. Eu posso ter dinheiro e não ser ninguém. Verdade. Entendeu? Mas se você é alguém, o dinheiro não faz a menor diferença. Ele vai vir para você. Vem naturalmente. Naturalmente. Só que aquela pessoa que pensa no ter como prioridade, ela vai se endividar. Porque para ela é muito mais importante o que o outro está vendo. Então ela faz qualquer negócio. Ela financia carro, ela financia apartamento, ela compra no crédito, ela fica devendo todo mundo. E aí ela vira uma bola de neve. E a vida dela vai só se enrolando. E ela vive assim até a morte. Você já viu isso? Já. E as pessoas olham e acham que, ai, nossa, ela tem tudo. Ela tem. Tem casa, tem carro. Mas tá ela não é sempre... nada. É como se fosse uma estrutura vazia. Então eu acho que isso é a diferença das empresas que têm valores, sabe? Que têm dignidade, que fazem as coisas pensando no benefício do próximo, e nas empresas ou nas pessoas que fazem benefício próprio. Então, eu sou acionista de uma grande empresa, considerada hoje uma das maiores empresas de logística do país. Mas o que adianta eu ter tudo e os meus funcionários não terem? O que adianta? De que forma eu vou mostrar para o meu país ou para a minha sociedade de que eu estou fazendo diferença no lugar onde eu vivo, no meu mundo? Então, os meus funcionários sabem da realidade que todos estão passando. E se eu tiver que deixar de receber para que eu cumpra com eles aquele compromisso e honre com eles, eu vou fazer isso. Então, assim, aí você cria em volta de você realmente pessoas felizes, porque elas são honradas. Entendeu? Entendo. E isso é um valor. Quando a pessoa sente, né, que a empresa se importa com ela. Diferente. É diferente, né? É diferente. Porque... Ela tem prazer de trabalhar lá. E como que você faz isso? Simplesmente ouvindo a necessidade do outro, o que é importante para o outro. De que forma que ele vai se sentir bem, o que falta para ele. Porque o que falta para ele é a mesma coisa que falta para você. É a mesma coisa. Então, isso vem da cultura, vamos dizer assim, que nós recebemos, dos valores que nós recebemos, né? Para nós, por exemplo, tem coisas que são prioritárias, como, por exemplo, o salário, a alimentação, né, e a saúde. Então, eu não posso deixar de ter um plano de saúde condizente com os meus funcionários. Eu não posso deixar um funcionário com que o motorista está na estrada com uma esposa, uma filha do INSS, doente, sem remédio. Eu não, você entendeu isso? E isso a gente veio construindo desde quando a empresa começou, através da forma de pensar dos meus pais. E a gente conseguiu manter isso. Então, isso é muito bom dentro das organizações, que não é só ter pelo ter, né? Que visa só o lucro. O lucro, ele é uma consequência. Que legal, gostei muito da tua história. E você participou aí de um programa... É verdade. Né, da TV Globo, que o chefe vai até os empregados para ouvi-los, né? Como que foi? Me conta. Nossa, foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi assim, foi um renascer, né? Porque durante a vida você vai construindo uma série de desafios, e aí chega num momento da vida que você fala assim, poxa, e agora, né? O que eu vou fazer? E eu estava mais ou menos nesse momento. Eu estava num momento assim de o que eu vou fazer? Eu tinha acabado de perder meu pai, e aí, de repente, eu recebi um telefonema e me convidaram para poder participar de um processo de seleção. Aí eu cheguei lá, já muito feliz por ter sido escolhida, né? Só de estar ali, para mim, já bastava. Não contei para ninguém, foi segredo. Ah, você foi sozinha? E os seus irmãos também? Não, ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu falei assim, não vou contar para ninguém, eu vou lá. Tive a presença de um amigo publicitário que esteve junto comigo, que foi, aliás, foi o portador da notícia, porque a Globo queria chegar até mim e ela não sabia como. Então, como era tudo muito segredo, né? O chefe secreto tem que ser em segredo. Aí eles conseguiram conectá-lo, porque eles viram o meu perfil através do LinkedIn e também por causa dos prêmios. E eu já tinha uma página.
E aí essa página estava sendo administrada por ele. E aí conseguiram chegar até ele, que era responsável por esse trabalho de marketing nosso, né, da Transpes. E aí ele me procurou. Ele falou assim, tá, você precisa de conversar com você, um assunto pessoal, mas tem que ser pessoalmente, fez um maior mistério. Aí ele chegou na minha casa, ligou no Viva Voz, assim, para a diretora da Globo. Aí, gente. Aí eu falei assim, o que se trata? E ela falou que gostaria que eu viesse aqui em São Paulo para fazer uma entrevista. Aí eu falei assim, gente, o que será que eles estão querendo, né, realmente? E aí fui, falei da empresa e tudo. Aí ela falou assim, nossa, nós já conhecemos tudo da empresa, gostamos muito do seu trabalho, já sabemos o que você fez, mas eu quero conhecer você. Me conta um pouquinho da sua história. Aí eu comecei a contar para ela da minha vida, da minha trajetória, de como que foi, da minha formação, né? Eu sou psicóloga também, então de tudo que eu realizei, da parte de planejamento estratégico, de governança, até chegar hoje a presidente do conselho. E aí ela pegou e disse assim, e como é que está a sua disponibilidade? Eu falei assim, disponibilidade para quê? Para quê? Aí ela falou assim, né? para quê? Ela falou assim, não, é que nós gostamos muito e nós gostaríamos que você participasse. E teria que fazer mais umas entrevistas, enfim, e gostaríamos que você participasse. É possível? Isso foi na segunda semana de maio. Aí eu disse assim, olha, eu passei por um momento difícil agora e eu vou ter umas férias em julho e eu já comprei minhas passagens, eu estou indo viajar, vou ficar 30 dias fora. Eu estava indo para fora do Brasil. Aí ela disse, não tem problema não, a gente espera. E esperaram. Gente. Aí eu fui, comecei a gravar em junho, fiz a primeira filmagem em junho. Antes de eu viajar, no dia que eu fui viajar, eu fiz a primeira entrevista com o Max Guerin. Aí depois fui viajar, aí todo mundo sabia que eu estava viajando. Aí eu voltei um pouco antes, e quando eu voltei, todo mundo acreditava que eu ainda estava viajando, aí eu já estava no Brasil filmando. Aí foi fantástico, né? Porque aí as pessoas não tinham expectativa que eu estivesse aqui, ninguém me reconheceu, e eu pude trabalhar junto com os funcionários. Fui borracheira, fui auxiliar de motorista, uma motorista mulher. Que legal, que deve ser bem difícil. Eu preciso ir para o intervalo mais uma vez, mas é rapidinho e você continua essa história daqui a pouco, tá? Então, a gente volta já já, não saia daí, até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a Tárcia Gonzalez, que é empresária, e ela está me contando aqui sobre o quadro, né? Chefe Secreto. Isso, Chefe Secreto, que ela participou. E durante essa experiência, você até descobriu coisas erradas que estavam acontecendo na empresa? A gente chama de não conformidades. Não conformidades. Porque é aquela coisa, você passa todos os dias no mesmo lugar e acaba não enxergando que existe um problema, né? E o problema está ali, ele pode ser um problema sério, pode ser grave, ele pode levar a um acidente de trabalho, ou pode ser alguma coisa que já devia ter sido feita e a gente acaba esquecendo, pelo dia a dia, pela rapidez do dia a dia. Então, me deu a oportunidade de mergulhar, de botar a mão na massa, né? De estar junto com as pessoas ali. Aí, quando eu cheguei assim, enlouquecida, né? Eu falava assim, eu sentei com os meus irmãos, eu acho que devo ter ficado umas 2 ou 3 horas falando sem parar, de todas as coisas que eu achava que eu queria mudar. Mas foram 36 coisas? 36? Não conformidades. Só que no papel de presidente do conselho, quer dizer, sou acionista uma coisa, o presidente do conselho outra, participar do chefe secreto é outra, você não pode fazer. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos, através da qualidade, os processos de não conformidades, onde eu registrei todas as não conformidades que foram vistas, né, descobertas pelo chefe secreto, e aí nós pedimos que fossem tomadas ações. E o mais interessante foi que todas foram feitas. Então, ou seja, a gente sempre tem que melhorar, né? Nas empresas, na vida, não adianta achar que está tudo bem não, porque não está. Essa necessidade de auditorias internas é constante, de você escutar o funcionário, de você falar com ele que está ali praticando, me diz o que você acha que pode melhorar. Isso também vem em conta a crise, porque muita coisa que às vezes você está praticando
Porque na cadeira, né, como diretor, ou às vezes até como presidente, você acha que você está fazendo um processo correto, mas aquele processo não é o melhor para a empresa ou o mais em conta. Então, assim, essas não conformidades foram todas corrigidas e depois o Fantástico voltou para poder filmar as correções, né? Uma delas, por exemplo, é que os lavadores de caminhão, eles, para ficar mais fácil, eles subiam em cima do caminhão e ficavam soltos, quer dizer, correndo um risco de quase 3 metros de altura para poder cair. Quando eu vi aquilo, e eu não podia dizer nada, né, porque ninguém sabia quem eu era, eu quase infartei. Eu falei assim, meu Deus, ele vai cair. Se cair, assim, ou é cadeira de roda ou é morte. Meu Deus, e na hora você fez o quê? Não, na hora eu não podia falar nada. Não podia falar nada. Eu passava mal, mas não podia falar. E você não falou como funcionária mesmo? Gente, que ele eu falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Ele já tinha a resposta. Ele falou, já veio o engenheiro até aqui, já falou que a gente precisa de passar uma linha de vida, usar os cintos de segurança. Eu falei, mas por que não fez ainda? Aí ele pegou e falou assim, porque tem que assinar o processo, mas o projeto, mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, e aí? Não, mas vai ser feito. Quanto tempo faz isso? Já tinha mais de 6 meses. Meu Deus. E não tinha sido feito. E por que isso? Tinha sido um esquecimento? Excesso não chegou de burocracia. Até vocês? Eu acredito que é excesso de burocracia. Porque as empresas vão crescendo muito, quando a gente falou lá no outro bloco, sobre inchar, né? Exato. Você vai inchando e aí você cria processos que às vezes eles são extensos demais. Muitos registros, excesso de burocracia. E aí a coisa não sai do jeito que deveria. Então, assim, eu acho que todo diretor, todo executivo devia tirar um dia, pelo menos, do mês para poder rodar a companhia inteira, sabe? Para conversar com todo mundo, desde o chão de fábrica até o operador, aquelas pessoas que nunca conversam com ele, que a pessoa ter oportunidade de ser ouvida. Isso seria fantástico mesmo. Você olha, o que você acha que a gente pode melhorar no processo? Porque quem faz é que sabe. Quem faz é que sabe, exato. Quem está na chefia, muitas vezes, até procura saber, até bem intencionado, quer... A prática que nos traz, né? Quer o bem da empresa, dos funcionários, de tudo, mas não sabe o que está acontecendo. Às vezes tem coisas acontecendo erradas que você nem imagina, né? Que nem percebe. Ou passa por cima, está sempre focado no ganhar, no ganho, no resultado. E uma vida, ela é muito mais importante do que um resultado. É verdade. E aí, essa atenção, principalmente nas indústrias, nas empresas de construção, né? Todas as áreas, a saúde, ela tem que ser prioritária. Você tem que cuidar de quem está com você. E as empresas, elas têm esse dever, né? Quer dizer, o Estado tem o dever de cuidar de nós. E nós temos o dever de cuidar dos nossos funcionários, né? Eu acho que isso é repassado para nós. Que bonito então, foi fantástico. Isso. Não é à toa que você ganhou aí, como 3 vezes como melhor empresa para se trabalhar no Brasil. É verdade. A felicidade e o outro, essa questão da humanização é muito importante. Mas eu adorei estar aqui e poder contar um pouquinho da minha experiência. Eu também adorei muito. E eu acho que assim, esse processo de ter, essa experiência que você teve, né, de colocar a mão na massa, de fazer o que os seus funcionários fazem, de ver quais são os problemas que eles enfrentam aí no dia a dia, foi fundamental para você, não foi? Foi fundamental no sentido de que acho que toda empresa tem que entender, e isso às vezes não acontece, que nós somos uma engrenagem. Não existe ninguém mais importante do que o outro. Né? Não é quem vende o produto é mais importante do que quem faz. Eu acho que aí você consegue perceber a importância de todo mundo no todo. Então, bom, a Fabi acabou de se comunicar aqui comigo, me deu uma ideia aqui que realmente é verdade. Eu quero te dar os parabéns, porque o Dia Internacional da Mulher está chegando. Pois é. Né? E você é uma mulher assim, empreendedora e que tem uma visão tão legal assim, de empresária. Parabéns. Muito obrigada para você também, para todas nós mulheres, né? Que estamos aí ganhando nosso espaço e criando esse empoderamento, né, do nosso lugar, porque existe uma dificuldade muito grande de se fazer uma executiva de sucesso no mundo masculino. Ainda a gente enfrenta muitos problemas. E eu acredito que a gente tem que aproveitar esse momento, né,
do Dia da Mulher, esse momento que eu tive a oportunidade de ir lá trocar pneu, de dirigir caminhão. Então, como que foi isso? Nós temos uma motorista. Uma só? Na empresa toda? É verdade. Tadinha. Você vê, imagina como é difícil para a mulher poder criar, né, funções profissionais que às vezes dizem não ser adequadas. Elas devem sofrer um preconceito danado, né? Todas elas, inclusive eu, né? Porque uma mulher no meio corporativo de uma empresa de logística, eu não conheço ainda outra. Então, como ela também, motorista, carreteira, né? Imagina, dirigindo um caminhão gigantesco. Mas lá tem tudo isso registrado lá no programa, né? Nas redes sociais também, nós fizemos bastante coisa para elas. E eu tenho um site que é www.tarciagonzales.com.br, onde eu conto bastante sobre essa experiência e também sobre pontos da minha reflexão como empresária, como psicóloga e como mulher dentro das organizações. Ai, que legal. E daí quem entrar lá pode aprender um pouquinho com você também, né? Eu falo bastante sobre a mulher. E essa semana, então, que vem, nós vamos estar falando sobre vários assuntos em relação à mulher. A mulher no trabalho, ser empresária e ser mãe, as diferenças que a gente encontra no dia a dia, na sociedade. E vai ser uma semana dedicada aí a todas as mulheres brasileiras e mulheres do mundo todo também. Legal. Que mudança que você fez lá para essa sua única funcionária que você acha que foi a mais importante para ela? Olha, nós escolhemos as pessoas e pedimos durante o projeto que elas escolhessem sonhos. E um dos sonhos dela, ela queria 3 sonhos. Um deles era ter um caminhão automático. Você imagina, tinha um monte de homem, aí nisso eles esqueceram, né, que ela era mulher. Tinha um monte de homem com caminhão automático, dela não era ainda. Hoje ela já tem um caminhão automático. Ela queria uma cozinha também, nova. E eu cozinhei com ela na estrada. E aí eu vi as condições da cozinha dela, que eu nunca ia imaginar. Quer dizer, era uma realidade que eu lá, sentada no escritório, jamais podia imaginar que estava acontecendo. E aí você precisa de ver, tem fotos lá da cozinha nova da dona Neuza. Mas simplesmente, eu até falei com ela que nós vamos lá depois estrear a cozinha. E também ela queria, porque durante a vida toda ela trabalhou muito, então ela tinha 3 filhos e ela queria fazer uma pescaria com os filhos. Aí nós levamos ela de férias e legal. Ela foi fazer essa pescaria com os filhos, com os netos, e ela já está com mais de 50 anos. E foi fantástico, foi muito bacana. Que legal. Bom, seria ótimo que todo empresário tivesse essa mesma oportunidade, né? Ou iniciativa, né? Criar isso. Ir uma vez por mês, ir lá conversar com os funcionários. Essa ouvidoria, né? Você está disposto a ouvir o próximo e enxergar o próximo com o olhar dele, não só com o seu. Acho que isso é mais importante de tudo, né? Realmente. Adorei, viu? Eu adorei. Obrigada. Muito obrigada. Convidadíssima a voltar para você contar mais coisas. Nossa, tem muita coisa para contar. Tem bastante coisa que não deu tempo de perguntar, que não deu tempo de falar, né? Passa até rápido demais. Mas está convidada. Passa rápido, né? Passa muito rápido. É verdade. Quer deixar mais alguma rede social, mais algum contato? Bom, nós temos o Instagram, né? Tárcia Gonzales, o Face também, Tárcia Gonzales, e o site que tem muita matéria e novidade todos os dias para vocês. E agora as palestras, né, que já estamos vendendo as nossas palestras para todo o Brasil. Já temos muitas surpresas aí para vocês, não vou contar não, mas só me seguir lá que vocês vão ver. Que legal, que legal. Então, você, na volta, no próximo programa, você fala mais sobre as palestras. Combinado. Ok? Tá ótimo. Muito obrigada. Obrigada a você. Um ótimo dia. Para você também. E um ótimo dia para você também. Obrigada pela audiência. E entre nas nossas redes sociais, facebook.com/programa Análise Direta. No YouTube você digita lá Análise Direta, você já vai encontrar lá a nossa página com várias edições do programa para você assistir. E agora a gente também tem o WhatsApp de São Paulo, 11 99224 7760. Lá você pode mandar sugestões, pode mandar perguntas, tá? Perguntas para ela, inclusive, né? Para Tárcia, que ela vai voltar para cá, ok? Um beijo e até o próximo programa. Tchau!